Eu sou Cristine, eu sou artista, professora de artes e psicóloga. E para essa oportunidade de hoje, eu meio que criei esse pequeno objeto. Eu parto aqui da espada de São Jorge, que é uma planta que sempre teve muito na minha casa, desde pequena até os dias de hoje, ainda tem na casa dos meus pais, enfim. Mas a ideia é justamente inverter e deixar que o que seja plantado sejam as folhas e o que esteja à mostra sejam as próprias raízes, porque isso me diz muito do que é a identidade. É realmente a nossa forma de vestir, as nossas raízes, a nossa forma de escancarar para o mundo de onde a gente veio, qual é o nosso lugar, de onde a gente fala, onde é que a gente pertence. Claro que inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse projeto tão maravilhoso, que traz essa oportunidade de estar falando sobre um tema que é tão importante para a gente em termos de construção e de desenvolvimento pessoal e também em termos artísticos de expressão, né? De uma forma geral, até o momento, eu acho que eu consigo definir essa identidade como algo que nos diferencia dos outros, ao mesmo tempo em que nos aproxima deles, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres que são políticos, são micropolíticos, se organizam em grupos sociais, né? E, diante disso, eu percebo a importância de falar dessa questão da identidade também como algo que é mutável, que está em constante movimento, em constante construção, assim como nós estamos, né? Eu acho até um pouco difícil separar a identidade da gente, é como separar o corpo da gente, né? Eu acho que nós somos essa identidade, nós somos esse corpo, nós somos essa pessoa que se coloca no mundo da forma que se coloca. Então, de início, eu gostaria de falar um pouco de algumas questões que são relacionadas a esse processo de construção da minha identidade, que ainda corre, né, que ainda se encaminha, e como elas vão se ligando ao meu trabalho nas diversas áreas. Eu nasci numa família de nordestinos, porém eu nasci em São Paulo. Meus pais se mudaram para lá como uma forma de ter melhores condições de trabalho e também de fugir de familiares que não aprovavam tanto o relacionamento deles. E aí lá eles construíram a sua família antes de já, depois de 20 e poucos, 30 anos, retornarem para sua cidade natal. E esse retorno para Natal, ele aconteceu quando eu tinha 15 anos. Né? Não foi um retorno pacífico de minha parte, até pelo momento, né, que esse momento do adolescer pelo qual eu passava, que é um momento de construção e de busca por identidade, por diversas referências já mais para fora da família, né, para fora desse espaço mais nuclear. E tudo isso estava acontecendo num contexto X, com um sotaque X, com um estilo musical X, uma forma de se vestir, enfim, diversos comportamentos que eram mais característicos daquele lugar, e eu estava me mudando para outro que era bruscamente diferente. Então isso causou uma série de ruídos assim, né, nessa construção identitária e de conflitos que foram realmente acontecendo enquanto eu buscava compreender qual era o meu lugar no mundo e como a identidade que vinha se construindo lá, ela foi também se unindo a diversas coisas daqui e como as coisas daqui do Nordeste, elas já eram sentidas assim de forma mais orgânica, como se realmente eu já tivesse vivido aquilo. Então, eu imagino que essa tenha sido
a vez que eu me deparei de forma mais escancarada com essa questão da identidade, né? Muito embora em São Paulo, ser parte de uma família que é nordestina e ser não branca, estudando numa escola que é particular, com muita dificuldade, muito empenho financeiro dos meus pais, já causava certos ruídos e situações de preconceito veladas que eu só fui entender, só fui perceber anos depois. Ainda nesse momento, essa questão era a que era mais forte para mim, a dessa mudança, desse contraste cultural e de como eu poderia me acostumar, me sentir parte também desse lugar. A questão desse preconceito velado, dessas situações que aconteciam, desse fato de mesmo dentro da minha família, né, da minha família ter sido construída basicamente em torno do sofrimento com essas violências, né, sendo nordestinos em São Paulo, e as brigas que meu pai arranjava porque as pessoas chamavam ele de paraíba, de baiano, todas aquelas questões xenofóbicas que são, infelizmente, bem comuns. Embora tudo isso acontecesse, não era muito falado em casa, né? Não sei se por uma tentativa de cuidar para que eu não me preocupasse com aquilo, ou simplesmente por um próprio sentimento de inferioridade, não sei. Mas era algo que não era muito falado, embora acontecesse com bastante frequência, né? Os lugares que a gente ocupava eram lugares periféricos, a gente já chegou a morar em barracos, em favelas, a possibilidade de se conseguir o aluguel de uma casa era bastante difícil, então houve todas essas questões engendradas nessa construção familiar. Minha família também tinha uma influência bastante religiosa, de várias religiões, em momentos da Umbanda, em momentos do Espiritismo, em outros momentos do catolicismo. Inclusive, a casa que a gente foi morar só foi possível ser comprada por nós porque era uma casa que era um terreiro de Umbanda anteriormente. Então, a gente passou a habitar aquele espaço e lidar com as questões que isso trazia para as pessoas do bairro. Então, diante disso, pouco tempo mais tarde, a minha escolha pela graduação de teatro foi a minha vez de romper com essas questões, né? Havia muita preocupação da minha família com relação à escassez de trabalho, à natureza do trabalho, e foi um momento em que eu realmente abandonei tudo em nome de algo que para mim era da ordem do desejo. Então, eu confrontava meus familiares de forma a perguntar assim: poxa, eu danço desde os meus 6 anos de idade. Foram vocês que plantaram essa semente em mim. Eu já com os meus 18 anos, ainda com a mudança de estado, continuei dançando. Vocês esperavam que eu fizesse o quê? Eu tive uma grande surpresa quando eu comecei a experienciar essa manifestação cultural, a perceber aquelas músicas, aquelas letras, a forma de se movimentar, e ver que aquilo parecia natural para mim, como se eu já tivesse feito antes, como se fosse algo que eu já tivesse sentido em outro momento. E isso me deixou bastante eufórica, tanto que quando eu cheguei em casa fui contar para minha mãe, e aí a surpresa
aumentou mais ainda, porque ela se levantou, começou a relembrar algumas músicas e alguns movimentos, e enquanto ela me contava sobre o meu avô, pai dela, que quando mais jovem era, enfim, como ela chama, cantador. Então ele, por exemplo, em momentos assim de fim de semana, ele contava que as casas eram bastante distantes uma das outras. Então aí ele começava num movimento assim de quando ia ficando no finalzinho da tarde, as pessoas iam para o terreiro das casas e começavam a tocar os instrumentos e as cantorias, e todas as pessoas do entorno que escutavam aquele cantar vinham chegando com 1 hora e meia, já estava todo mundo ali dançando e dividindo aquela experiência, aquele momento de fruição. E essa experiência de aprendizado dos costumes e crenças, assim, de geração para geração, né? Elas interferiram diretamente na minha forma de encarar a docência, né? É uma mudança sutil, mas que é determinante na hora de você estar em contato com o aluno. Então, para mim, o professor ele acaba sendo realmente essa figura de uma geração mais antiga que tem por função apresentar para a criança o universo de conhecimentos que foram acumulados pela sociedade até então, né? E nisso está justamente a minha forma de encarar a docência, né? Então, isso muitas vezes, dando aula de dança, deixa de lado questões que são relacionadas mais à técnica, para trazer à tona questões que são mais ligadas à própria criatividade e à própria experiência daquele momento, de como a criança sente aquele momento. E aí eu fui me deparando com diversas danças populares e com outras questões que foram surgindo também, como o fato da minha bisavó, se eu não me engano, mãe do meu pai, dela ter sido uma indígena que foi capturada, foi mantida em cativeiro até que ela se comportasse da maneira que meu avô queria que ela se comportasse, para poder viverem juntos e criarem a sua família. Também características e influências indígenas pela parte do meu pai, dos meus bisavós e dos meus tataravós. Mas, enfim, com algumas coisas que eu conheci diretamente e outras não pude conhecer, só tive a oportunidade realmente de sentir. Foi nessas presenças e ausências, tanto de pessoas quanto lugares, informações, características, que eu me entendi entrelaçada às diferentes influências que eu tive. Meu sotaque, que era mais paulista às vezes, mais nordestino outras vezes, as características físicas que me permitem apenas dizer que eu sou não branca, as experiências de preconceito veladas que por muito tempo passaram despercebidas. E nisso eu troquei as certezas por questões e me coloquei num espaço de entrelaçamentos, né? Seja de influências culturais, seja de influências das diferentes linguagens da arte. E aí vieram obras como Branco no Preto, Ritual Intensivo de Tradição Imediata, Manifesto da Fome, influenciada por artistas como Guillermo Gomes Penha, Ana Mendieta, o Teixier, para investigar que lugar eu, não branca, ocupo. Que arte e que aspectos da cultura nordestina me formam, como a dança está presente no que eu faço, independente da área ou linguagem.